Olá, Flávio Rangel Tadeu Lira, ou simplesmente Flaviola, músico, compositor e cantor pernambucano que emergiu na irreverência da cena artística dos anos 70. Flaviola morreu vítima da Covid-19, agora em meados de junho. Deixou concluído o álbum Estudo, o segundo da sua carreira icônica. O programa de hoje é uma homenagem a Flaviola, artista que marcou uma geração do Recife e influenciou outras gerações que vieram depois dele. Eu converso com o jornalista e pesquisador de música popular, José Teles, e com o músico Domingos Porto. Eu sou Estela Mares e o Opinião Pernambuco está começando. Muito obrigada a vocês dois por terem aceito o convite do Opinião Pernambuco e por estarem aqui com a gente hoje para falar sobre a carreira de Flaviola. Eu quero começar, e aí vou pedir, Teles, para começar com você, vou pedir para você fazer uma contextualização do que foi essa cena artística ali nos anos 70, a irreverência daquela época, tendo sido nessa cena que Flaviola emergiu como artista. Bem, Flaviola começou muito novo, né? Ele começou, acho que tinha uns 15 anos de idade, né? E essa cena mesmo underground dos anos 70 aqui no Recife, ela tem um pé em Woodstock e outro no tropicalismo, né? Um pouco daquela MPB que tinha aqui e tal, alguma coisa de música regional, cultura popular. E o tropicalismo é muito forte, né? Mexeu todo mundo. Gente jovem, assim, como Flaviola, pirou naquela época, né? E uma coisa muito importante aqui para a música do Recife foi o filme Woodstock. Foi uma festa, né? Naquele tempo você não tinha acesso a esses grandes artistas, não tinha onde ver esses artistas. Você mal ouvia, né? Porque o disco era importado e tal. Se bem que eles lançaram aqui no Brasil, alguns. Então, quando esse filme passou no São Luís a primeira vez, foi uma loucura, né? Eu só vim assistir depois, naquele tempo não tinha idade para entrar, eu assisti depois no Coliseu, que também foi outra festa, né? Muito tempo depois, ele passou no Coliseu, era todo mundo fumando, cheio de cabelo. Eles pessoas muito fortes essa influência do Woodstock, né? E o tropicalismo foi fortíssimo. Você vê que o Flaviola tem um certo maneirinho de Caetano Veloso, né? E ele começou bem jovem com essa turma, todo mundo jovem, todo mundo, né? Tinha um casal que agregava esse povo todo, que era Cátia Mezel e Lula Coates, né? E foi aí que foi surgindo todo esse povo, né? Zé Ramalho, Flaviola, Marconi Notaro, o próprio Sangria, que era um casarão que ele morava, né? E lá tinha altas histórias. E Flaviola foi. E aí o pessoal foi aprendendo música assim, né? O pós-moda foi pegando e tal. E aí você vê quando Flaviola gravou o primeiro disco, já em 75, 76, e ele já estava pronto, né? Tanto é que esse disco, anos depois, ele contou uma lenda. Ele só gravou praticamente um disco, né? Ele gravou outra, dia 9, eu acho, de 20. Então era isso. Virou uma lenda em Recife, né? Porque ele simplesmente sumiu. A primeira vez que eu vi Flaviola uma vez, no palco, foi no Vamos Abraçar o Sol. Aquela loucura que teve Boa Viagem. Eu me lembro que ele estava com um disco, esse disco dele, com o Alegre Bando do Sol, e jogava para a plateia. Eu vi gente devolver o disco. Porque ele não tem nem ideia que era Flaviola, né? Não tocava no rádio. Não tinha TV para ele tocar. Né? E era uma coisa muito louca para a época do Recife, porque o Recife era muito provinciano. Pô. Aqui, hippie que ia para a praia, a polícia chegava lá, pelava e mandava embora do Recife. Né? Isso aconteceu várias vezes em Candeias, hippies que acamparam por lá, a polícia chegou e raspou o cabelo e mandou embora. Tem uma história de Aristides Guimarães, que também é da geração de Flaviola, que é um pouco mais velho, mas começando mais ou menos na época, e Aristides ele é muito alto, né? Aristides tem mais de 1,90 m, e usava aquele cabelo afro. E ele foi dar uma entrevista em Diário de Pernambuco, quando ele voltou a pé
assim, com calça colorida, né? Uma camisa. Chamando atenção, né? Aí o povo começou a vir atrás, pô, chamando de bicha e tal. E ele andando e o povo atrás. Ele chegou a um ponto que ele entrou em pânico, porque ele viu que o pessoal ia jogar ele dentro do rio, né? Do Capari. Ele estava na ponta do arco, ele saiu correndo. Viu que loucura? O cara correndo só por causa do traje do cabelo. Ele saiu correndo, pegou um táxi um tostão. Aí foi no apartamento dos Lindsay, né? Que era Arthur e Duncan, que moravam aqui. E eles foi que pagaram o táxi de Aristides, né? O Recife era isso, né? Quer dizer, aí Flávio era muito doido, né? Flávio fez naquele show do primeiro parte da música livre. E naquele tempo era o seguinte, assim, você ia ter um show. Deixa eu te interromper só um pouquinho, porque você deu uma pincelada aí no que era o Recife naquele momento, né, dos anos 70, quando eles emergiram aí nessa cena psicodélica, Aristides Guimarães, Flaviola, Lula Cortes. Aí eu quero perguntar para você, Domingos, porque você chega depois, né? Você não é dessa geração. Como é que você trava conhecimento com essa cena musical e artística do Recife aí dos anos 70, essa irreverência, esse cenário psicodélico? Como é que você dialogou ou dialoga ainda com tudo isso? Olha, eu morei 3 anos em Garanhuns, exatamente quando essa cena estava grande, né? Começou a crescer. Eu vi só o comecinho, aí morei em Garanhuns, assim, no fim da adolescência. E o seguinte, o pessoal de Garanhuns ouvia muito os discos dele, né? Principalmente do Ave Sangria, que era para uma grande gravadora, né? Recife tem muita carência de um artista nacional, né? Porque todo Ceará tinha o grupo dos automóveis do Ceará, então Recife não tinha ninguém conhecido nacionalmente, né? Então a gente vibrava quando tinha um disco pernambucano. Aí foi quando eu conheci. De Flávio, ela estava no Recife de novo, né? Mas essa turma, uma parte eu conheci em Garanhuns. A gente ouvia muito, muito, muito bem. E quando eu vim para o Recife, comecei a acompanhar, né? Então, meu projeto experimental foi sobre essa turma, né? Esse movimento musical pernambucano. E você, Domingos, porque você chegou ainda depois, quer dizer, você aqui, estamos nós três conversando, você é o mascote do trio. Então, como é que foi para você aí essa cena dos anos 70? Como é que você... Meu contato com essa cena que é rotulada de Woody Grude, né? Ela começou com alguns LPs, né? LPs do Ave Sangria, um CD do Lula Cortes, enfim, isso chegou através do Rodrigo Morcego, que é um cara que tocou com Lula Cortes, né? Isso, sei lá, começo dos anos 90. Mas aí eu fui descobrir Flaviola e todo o restante da turma, né, dessa turma, no começo dos anos 2000, quando eu comecei a baixar música realmente de internet, assim, né, que a internet possibilitou isso. E aí tive acesso ao Flaviola e Bando do Sol, dentre outros discos, e foi um disco que realmente, assim, me comoveu muito, assim. Eu escutei pela primeira vez aquilo, mas eu não tive a impressão que era a primeira vez que eu escutava aquilo, sabe? Parecia que eu já tinha familiaridade com aquele som, com aquelas músicas, e de alguma forma, por mais que de alguma forma essa geração contracultural ela não seja muito associada, ela seja talvez mais associada ao rock, que é um elemento de fora, né? Era um tipo de sonoridade que me remetia muito de uma forma não tão óbvia, né? De uma forma talvez mais, como é que eu posso dizer? De uma forma mais imagética, né? Ao Recife, assim, a Pernambuco, sabe? Tanto que eu lembro muito, eu viajando para o interior, sou de Arco Verde, e eu viajando para o interior, ouvindo esse disco, né? E como a paisagem, de alguma forma, ia perpassando tudo aquilo, né? Parecia que eu estava dentro do disco, né? Eu ouvindo aquilo. E aí, mais para frente, um belo dia, assim, eu no Facebook, perguntei por onde andará Flaviola. E aí, Lula, como é o nome? Luciano Queiroga, eu acho, né? Que é amigo de Lula, de Flávio, né?
ele marcou Flávio na publicação e eu descobri que Flaviola estava vivo e não só estava vivo, como estava produzindo, já tinha produzido muitas outras coisas, né, no teatro e musicais, né, ele estava em plena atividade. E aí foi feito esse link e quando ele foi, isso aí acho que foi 2012, 2013, mais ou menos, 2015, quando ele veio para abrir o Pro Rock, eu fui com minha filha, 13 anos, ver o show dele, né, que também gostava do som. E aí conheci ele lá, né, ele não lembrou depois desse nosso encontro, mas aí deixei meus discos com o Juvenil Silva, que estava participando da banda dele, né? E Juvenil fez esse link também, né, entre a gente, me entregando os discos, entregando os meus discos a ele, e ele ficou fissurado no som. E em 2017 a gente se encontrou para um projeto que era do Funcultura. Deixa eu te interromper só pelo seguinte, a gente tem 2 minutinhos para terminar esse bloco. Você falou aí no álbum Flaviola e o Bando do Sol, Teles também falou nesse álbum Flaviola e o Bando do Sol, que é o primeiro álbum da carreira de Flaviola. Eu vou te pedir para a gente pegar esses 2 minutinhos que faltam para fechar esse bloco, para você tocar e cantar uma música da sua escolha, mas que seja desse álbum de Flaviola. Flaviola e o Bando do Sol. E depois, no bloco seguinte, a gente volta a conversar. Pode ser? Vamos lá. Essa música chama Desespero, né? Talvez seja uma das mais populares desse disco. E vamos lá. Tá tudo tão vazio e mudo, a solidão é meu maior tempero, meu coração é pleno desespero. Tá tudo tão vazio e mudo, a solidão é meu maior tempero, meu coração é pleno desespero. Tudo vazio e mudo, solidão no tempero, coração, desespero. Bom que ela é curtinha, deu em 1 minuto aí, né? E é linda, né? Também não precisava dizer mais nada. Disse. Verdade. A gente faz um intervalo curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre a carreira de Flaviola, músico, compositor, cantor pernambucano, que emergiu na cena artística do Recife na década de 70 e morreu agora em meados de junho, vítima da Covid-19. O intervalo é curto, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O programa de hoje fala sobre o legado do músico, compositor e cantor pernambucano Flaviola, ícone da cena psicodélica no Recife e no estado ali nos anos 70. Eu sou Estela Mares e converso com o jornalista e pesquisador José Teles e com o músico Domingos Porto. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Avisando para você também que essa conversa aqui, de agora, ela vai continuar amanhã, quando a gente vai falar, aí sim, sobre o segundo álbum da carreira de Flaviola, O Estudo. Enquanto amanhã não chega, a gente continua falando sobre o primeiro álbum, Flaviola e o Bando do Sol. Teles, no bloco anterior, você falou que a primeira vez que você viu Flaviola se apresentando foi no festival Vamos Abraçar o Sol, na praia de Boa Viagem,
e que Flaviola jogava o disco para a plateia e a plateia devolvia o disco, porque não tinha ideia do valor daquilo que ela estava recebendo. Mas Flaviola, com a irreverência que lhe era peculiar, se apresentou também em outros festivais, fez muitos shows. E eu estou me lembrando aqui de um festival, acho que você escreveu sobre essa participação de Flaviola nesse festival, que foi em 73, um festival promovido pelo grupo de teatro da Unicap. E eu vou pedir para você reproduzir, contar aqui para a gente como é que foi a participação de Flaviola nesse festival, ele ainda muito novinho, e que rendeu a ele um interrogatório na Polícia Federal no dia seguinte. Vou pedir para você contar, por favor, rapidamente. Porque é o seguinte, naquele tempo, você tinha que fazer o espetáculo antes para a Polícia Federal, né? Para ver se eles aprovavam ou não. Ou eles não aprovavam, se aprovasse, você tinha que repetir igualzinho ao que eles viram, né? Só que Flaviola cantou uma música que não estava no roteiro, que era um lance de dois caras, né? Um afetivo, uma música, era a história essa, dois caras se pegando, né? Ele fazia o gestual, inclusive, né? Aí fez essa visita federal, mas foi, segundo ele, não foi prensa, não, foi só conversa e tal, chegou a processo, nem nada. Mas era isso, ele era de se jogar, né? E falando desse disco, eu diretamente eu fui responsável por esses discos serem conhecidos no Brasil e no exterior, né? Porque eu sempre tinha na cabeça, eu não entendia por que a gente teve um movimento tão rico, né? Com discos gravados, discos totalmente não comerciais, feitos de Laílson, Lula Costa, com Sátiva, Papai Biru. O mais pop, o mais digestivo era de Flaviola, né? Porque ela tinha muita melodia, foi o último, um dos últimos, né? O último. E eu não entendia porque ninguém conhecia isso. Eu viajava, ninguém sabia. Eu comprava esses discos, eram vendidos na rua de graça. O Marconi Notário, no sub-rio dos Metrazoários, era R$ 5 de hoje. Tinha de monte na rua. Quando eu escrevi um livro do Frevo Mangue Beat, foi Tarso de Souza que me encomendou para a editora 34 de São Paulo, eu dediquei um capítulo longo para esse movimento, né? Esse livro foi muito badalado na época, que o Mangue Beat estava badaladíssimo ainda, então esse livro espalhou esses discos começaram a se tornar caros, Pai Biru era de graça. Pai Biru era vendia na rua, ninguém comprava por R$ 10, porque ele nunca tocou no rádio, ninguém sabia quem era, Lula Costa tinha desaparecido da música, né? Flaviola tinha sumido do mapa. Então, esses discos, de repente, foram conhecidos através desse livro e entrou em todo que é blog de baixar música, começou a criar esses blogs. E esse foi difundido pelo Brasil, pelo mundo todo. Hoje, todos esses discos não foram lançados no exterior, né? Na Europa e Estados Unidos, todos eles foram lançados no exterior, na Europa e Estados Unidos. Inclusive, até o Lula Cortes, que nunca foi lançado, que é o nome dele, Rosa de Sangue, né? O disco nunca nem chegou a ser lançado. Então teve isso, né? E Flaviola virou uma lenda porque ninguém via ele, né? Ele não vinha aqui. Eu era doido para entrevistar, eu pensei ele e tal. Então, quando ele fez 40 anos, isso eu acho que em 91, 92, ele queria fazer um grande show aqui, né? Aí a primeira vez que eu conheci ele, entrevistei ele lá naquele bar Mustang. Fazia 20 anos que ele não vinha aqui. Mais de quase 20 anos que ele não vinha aqui no Recife. Foi aí que ele começou a vir mais, né? Ele lá ele fez teatro, fez muita coisa, né? Mas ninguém sabia dele. Era espécie de uma lenda, né? Ninguém sabia se estava vivo, se estava morto. Ô Domingos, você e Flaviola ficaram muito próximos, né? Agora recentemente, depois que vocês se conheceram ali em 2015, no Abrigo do Rock, depois estreitaram essa relação em 2017. E vou perguntar para você, porque em nome dessa proximidade de vocês dois, talvez você saiba, por que ele ficou tanto tempo sem voltar para o Recife? Porque ele sai daqui, vai para o Rio de Janeiro, continua trabalhando lá com música, com teatro no Rio, e passou muitos anos sem voltar ao Recife. Você sabe por quê? Olha, eu acho que eu entendi a relação dele com o Recife meio de amor e ódio, assim, ao mesmo tempo, né? Porque, enfim, acho que em relação a tudo que ele também sofreu, assim, ele diz que
essa coisa dos anos 70 as pessoas idealizam muito, né? Idealizavam muito, idealizam ainda. Diz que não, tipo, não foi essas coisas todas, assim, né? Tipo, claro que teve toda a questão criativa e tal, mas Recife era muito mais provinciano, assim como o Teles fala, né? Tipo, ele foi muito hostilizado, foi muito sofreu muito preconceito por conta da orientação sexual, por conta dos comportamentos, né, que desafiavam essa coisa da moral e dos bons costumes, né? Era de uma família tradicional, então ainda também tinha uma coisa que além dessa coisa da sexualidade, ele era de uma família rica, né? Do pai desembargador, que tinha grandes propriedades e tal. Então, assim, as pessoas já olhavam de lado, né? Assim, porque exatamente fugia um pouco assim do estereótipo realmente do que seria uma pessoa do underground, assim, né? Do rock, da contracultura, né? Tem um Cazuza, Pelo né? menos isso. Ele Oi? era Cazuza, né? Porque Ah, ele é, não tinha regras, não obedecia padrões, né? E é aí, depois verdade. os pais dele morreram, né? E acho que ele passou muito tempo sem vir aqui também por causa disso, né? Ele tinha um irmão no Rio. Mas era isso, era totalmente transgressor, né? Era muito a ver com o Cazuza, eu acho. Sim, o comportamento Uhum. dele. Agora, acho que ele tinha uma coisa meio contraditória, assim, no... Ao mesmo tempo, ele era muito cristão, né? Ele tinha uma coisa religiosa forte, assim. Isso, acho que isso está expresso na própria obra dele, né? Ele tem Ele compôs a trilha, por exemplo, do Francisco de Assis, que é um musical de Ciro Barcelos, né? Que é um cara que era dos Zicroquetes e tal. Que era, assim, ao mesmo tempo que era religioso, que o tema era religioso, né? Mas era um monte de porra louca do Daime, galera do Daime, da contracultura, assim, encenando essa peça, né? E ele compôs a trilha para isso, assim. Então ele tinha ao mesmo tempo essas duas vertentes, né? Tanto do cara transgressor quanto de uma pessoa também que era religiosa e tal, cristã, né? Enfim. Vou pedir licença aqui para vocês, a gente também não vai ter muito tempo para fechar esse bloco. Eu quero dirigir uma pergunta aqui para a Teles, e depois, Teles, que você responder, aí vou te pedir, Domingos, para você tocar mais um trecho de uma música de Flaviola e o Bando do Sol, também é sua escolha, tá? Mas antes vou para a pergunta aqui para Teles. Teles, essa cena aí psicodélica que a gente está falando, irreverente, dos anos 70, eu queria que você me dissesse quão importantes foram para a consolidação dessa cena o Laboratório de Sons Estranhos e a Feira Experimental de Nova Jerusalém, aqui no Agreste de Pernambuco. O Laboratório de Santos Estranhos é um pouco mais tropicalismo, né? 68, né? 68, 69. Quer dizer, Flaviola já havia isso, essa coisa pessoal, né? Mas e o Laboratório não chegou, era mais um happening, na verdade. A gente nem a gravar. Mas a feira foi lá fundamental, né? Porque a feira, esses dois aqui, todos de Recife, em vários cantos, a feira uniu todo mundo, né? Num canto só. Tanto é que Marco Polo entrou para a Sangria nessa época, né? Nesse festival. Começou com a Sangria nesse festival, essa maneira Village ainda, né? Foi quando se conhecia o Zé Ramalho, todo mundo se conhecia, porque todo mundo tocava em canto esporádico, né? Tal. Se conhecia da casa de Lula. Mas esse festival juntou todo mundo, né? Uma tribo. E foi uma coisa pacífica, né? Porque aqui em Pernambuco era muito barra pesada para doido, né? E foi tranquilo, foi pacífico, não teve problema. Né? Foi bem legal, assim, deu bastante gente, né? Tem uma estrutura grande, né? Porque aqui, quem eu acho que mais sofreu perseguição na época da ditadura foi hippie. É impressionante como o hippie sofreu aqui no Brasil. Um único canto que os caras apanharam o tempo todo e a primeira coisa que faziam era pelar o cabelo. Por exemplo, teve aquele famoso festival do Guarapari, e hippie era proibido de entrar. O festival de rock para entrar hippie, em 73, por aí, 71, né? O prefeito da cidade botou um ônibus, tirou todos os hippies da cidade. Quem deixou alguns entrar foi o Luiz Gonzaga, né? Quando o Luiz Gonzaga viu que os caras estavam proibindo os caras entrar, ele disse que se ele não entrar, ele não entra. Aí os caras entraram com o Luiz Gonzaga, o hippie, né? O Brasil é isso. Eu estou fazendo até umas pesquisas sobre esse negócio, essa história, porque é grotesco e hilário, né? Em todo canto, na Bahia, então, não tem hippie para a Bahia.
Tinha um delegado da Bahia que era especializado em pelar cabelo. A primeira coisa que fazia era pelar o cabelo, que era uma tristeza para o rico, né? Então, essa história é bem assim. E o pessoal imagina como o pessoal sofria aqui em Pernambuco, com aquelas roupas loucas, com aqueles cabelos enormes, né? Era doideira, velho. Você tinha que andar de grupos, assim só apanhava, né? Então, assim, muito conservador. E uma coisa mais conservadora da época foi o Armorial, né? O Armorial vinha contra tudo isso, na verdade, né? O Armorial foi uma espécie de contra-revolução. Quando ele aliou aquele povo todo doido tomando conta, ele inventou o Armorial, né? Para botar o mundo dele ficar como ele conheceu, né? Tem muito isso. O Armorial foi a reação a esses dois aí. O de Grude ao tropicalismo de Jomar, de Celso Marconi, de Aristides. Tem um bocado de gente que fazia, né? Ana, que era sobre Marco Vinícius, ou a mulher, não sei. Fez essa coisa aí. Penso que esses caras empurraram isso para frente, né? Uma pena que eles não tocaram em rádio, não tiveram até um certo destaque no jornal, na imprensa, mas na mídia, TV e rádio, muito pouco, quase nada, né? Mas foi importantíssima essa história de desenvolver o Recife, de ser retomado daquele movimento como limite, né? Vamos ouvir um pouquinho, então, de Flaviola de novo, Domingos, por favor. Vamos lá. Essa é uma parceria com o Garcia Lorca, né? Canção de Outono. Se o azul é mais que um sonho, o que será da inocência? O que será dos corações? Se o amor já não tem mais setas, se a morte é só a morte, o que será dos poetas, das coisas já dormidas, de que ninguém mais se lembra? Ó farol das esperanças, água clara, luz certa, ó corações dos meninos, ó almas rudes das pedras. Este programa acaba aqui, mas amanhã a gente volta para falar sobre Flaviola, mas desta vez sobre o álbum Ex-Tudo. Muito obrigada para vocês, mais uma vez, pela participação nesse programa. Para você que está em casa, até amanhã.